Olá, Spillers! Bem-vindos a mais um episódio de Spilling the Crime! Yay! Um podcast de True Crime apresentado por Mi Humberto! e por mim, Jonas! Tatã. E pronto, podem me ver na SIC todos os domingos no programa Traidores da à noite. Yay! Muito ansioso, nada ansioso. É um episódio que vocês já viram, pronto, e eu ainda vou ver. Mas hoje trazemos um caso português para vocês. Sim. Hoje, malta, vamos falar-vos sobre o monstro. Desculpa! Ah, Já que é? somos mais de 300! já. Eu acho que no último episódio já éramos. Já? Já. Tenho certeza? Acho que sim. Eu acho que faltava. Ah, então vá. Agora já somos Somos mais... 300! Yeah! Mais de 300 Spillers. Pronto, desculpa. Como é que é possível? Não sei, mas continuamos a crescer, o que é brutal. Malta, se quiserem se juntar à família no Spotify ou na plataforma que vocês gostem, subscrevam-nos. Também somos mais de 130 no Apple Podcast, portanto somos quase 500 na verdade. What? Como assim? Se preferirem ver a versão vídeo, também estamos tem no Nós YouTube. estamos lá a falar e podem nos ver mesmo. Por todo Já o não é lado, aquela todas as imagem. plataformas que existem à face da Terra, nós estamos lá, tipo. E deixem-nos ratings, que isso é importante, umas estrelinhas, Sim. tipo 5. Hoje este é um dia extremamente diferente. porque estamos Houve alguém que a gravar- gente pediu estrelas e deu uma! Não percebi. Foi? Mas sim, é o nosso primeiro rater. Cheers. Cheers. A T-hater. Um beijinho no ombro. Bom, vá, vamos. Bora. Hoje é de manhã. Hoje é de manhã. Estamos a beber a... Yeah. Hoje vamos falar sobre o crime do monstro da Fortaleza, pelo menos foi assim que ficou conhecido, Sim. ou como o assassino dos portugueses. Foi o nome que apareceu nos mídia e este crime foi cometido por um português, as vítimas também eram portuguesas, mas aconteceu no Brasil. Foi um assassínio em massa que aconteceu em Fortaleza no dia 12 de agosto de 2001 e que resultou na morte de 6 empresários portugueses. A motivação foi financeira, não é? Porque as razões para se matar às vezes são, levam-nos aos extremos. É extrema pobreza. Devíamos fazer, infelizmente. qual é a extrema pobreza? Devíamos fazer uma estatística, é a extrema ganância. Também. Devíamos fazer uma estatística de quantos dos nossos crimes foram por causa de dinheiro. Dinheiro ou traições. Yeah. Ou do tipo, já não quero mais ter esta vida, quero ter esta vida com esta outra pessoa, mas vou matar a que tenho agora. Eles não Sim. podem ir fazer vida Eu lembro deles. sempre da música do Zaba. Money, 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 must be funny. It's a real Ok, pronto. Vamos então falar um bocadinho do background de quem foi este vilão, este sacana, este negrume, esta coisa, este... Quem foi não blogueiro. quer? Que, by the way, existe um livro escrito pelo autor do crime, onde ele descreve a sua vida e crime, que saiu em 2010. Muitos dos estados que nós temos vieram deste livro. Eu por acaso acho que devia ser proibido eles fazerem qualquer tipo de dinheiro com isto. Ou do tipo, se tu... Eles estão na prisão... Pip! Censura. O que é que tem? Então tá. Para não spoiler. Mas as pessoas já estão... Pois. Não, tipo, eu não percebo como é que uma pessoa que fez este crime pode ter um fucking livro. Eu acho que podem, e acho que até Só deviam... no Brasil, I guess. Não, em Portugal também deves poder, de certeza. Eu acho que podes ter o livro e acho que até podes vendê-lo. Eu acho é que, para já, tem de ser moderado, né? Tem de saber o que é que está para lá escrito. E depois acho que todo o dinheiro devia reverter para as famílias das vítimas. Yeah, e nós já E vamos... não ainda fazerem dinheiro com o crime que cometeram, quer dizer, é gozo. Sim, nós já vamos ver o que é que está escrito no livro, porque... Vá, é bora. surreal. O crime foi cometido por Luís Miguel Militão, que nasceu no Estreito de Setúbal em 1970. No seu livro afirma que era uma criança problemática e que tinha problemas de autoconfiança desde miúdo. O seu primeiro emprego foi como ajudante de uma empresa de canalização e inscreveu-se na Marina. Na Marina de Setúbal, ele inscreveu-se na Marina de Setúbal. Marinha! Marinha! Escreveu-se na Marinha, mas saiu em 97. Neste ano casou-se pela primeira vez. No entanto, em 2001 divorciou-se e instalou-se sobre si mesmo uma depressão motivada pela solidão. Por causa desta depressão deixou de trabalhar porque... Pode acontecer. E por consequência teve problemas financeiros. Por momentos pensei que fosses armar-te em Alice Santos e Não. Não é desvalorizar nada a disso. tua depressão. Não é nada disso. É tipo, quando tens depressão, não te apetece fazer nada, não tens motivação para fazer nada.
E por consequência ficou com problemas financeiros, chegou até a morar em casa da irmã de um dos empresários que futuramente iria matar. Hum. Que é ainda mais mindfuck. Pronto. Porque este homem estava nesta situação e era, pronto, um bocadinho calão, decidiu resolver o seu problema financeiro pedindo 500 mil escudos, que é o equivalente a 2.500 euros. Só? O quê? Só 2.500 euros? Então, mas na altura de 2.500 euros já era muito dinheiro. Pois, ok, pronto. Pediu este dinheiro ao seu amigo Tavares e acabou por fugir para o Brasil porque não queria devolver o dinheiro ao amigo. Mensagem, não emprestem dinheiro a ninguém, nunca. Essa é a nossa mensagem do podcast. Vamos ter uma t-shirt. Não empreste dinheiro. A cena, para mim, é... O valor não era assim tão grande, ele muito provavelmente conseguiria pagar. A sério que é... Pronto, 500 Então, mas ele não mil, trabalhava. 500 mil escudos era um grande valor. Eu estou a ver isto como 2.500 euros, que... Mas é agora, né? Os ordenados também não eram o que são agora. Ah, sim, eu sei. E o café custava 50, 100 escudos, 50 escudos, já nem me lembro. E 50, agora custa 1 euro 50 em quase todo lado. 80 cêntimos, 70 Pois, cêntimos. era uma vergonha. Ah, mas eu acho mais crítico como é que alguém empresta dinheiro a uma pessoa que não trabalha. Isso eu Era amigo. percebo, é É uma amigo. caridadezinha. Sim, eu também já pedi 5 euros. 5 euros não foi 2.500. Bom, Eu não acho emprestem que não dinheiro. queria pedir, a não ser que eu Não tivesse... emprestem dinheiro. Yeah, sim, exato. Não emprestem dinheiro. Chegou, até porque isto depois mistura as amizades, epá, há os bancos, há aquelas cenas da televisão do crédito e não sei o quê. Sim. Está, reencaminha só, dão um número de telefone e a pessoa que se Mas desamerde. este ano, se calhar, não havia estas oportunidades todas. De quê? Claro que há esses seguros, sempre houve essas O preço coisas. certo já Sim, existia. vai. O preço certo? Sim, O que é que tem a ver o preço certo? já existia. O programa? Sim. Mas por que estamos a falar do Eu preço certo? podia participar e ganhar dinheiro. Ah, pá. Claro que as pessoas precisam de dinheiro e inscrevem-se para ir à roda da sorte. Bem, Luís chegou a São Paulo em fevereiro de 2001 e depois mudou-se para Fortaleza. Durante os primeiros tempos, torrou o dinheirinho todo que tinha pedido ao amigo em bares e prostitutas. É isso que tu fazes quando pedes dinheiro, do tipo, eu preciso mesmo de dinheiro Epá, para estou a sofrer. a mim só me está a surgir uma cena que é YOLO. You only live once, tipo, Vou vai... para o Brasil. Vou para o Brasil porque dá para, tipo, na altura a diferença de dinheiro ainda era maior, portanto dá para comprar mais coisas com este Mas dinheiro. em bares Falam e tudo português, falam Eu português, sei gostava lá. bem de perguntar do tipo, o dinheiro foi bem gasto? Foi, claramente que foi. Gastaste? Yeah. Ok. Nesta mesma altura ele encontrou um novo amor da sua vida. Epá, a sério, pior timing de sempre. Era um bom timing, ele estava a começar uma vida nova. Isto pareceu ser uma vida nova, prostitutas e álcool. Então, mas depois já conheceu o amor da vida dele. Não sei se isto continua. Enfim, casou novamente, desta vez com Maria, que ficou grávida pouco tempo depois. Este canalha viveu a sua vida com o objetivo de arranjar dinheiro rapidamente, sem ter de trabalhar e sem pensar nas consequências. Lá está, YOLO. Não vamos criticar, é a vida a acontecer. Por fim, o Tavares, que o amigo que lhe tinha emprestado o dinheiro, disse assim, vou figurar. Oi, Luís, vou aí visitar-te, a ver se tipo arranjei uns programas fixes para a malta ir fazer. É porque nós somos melhores amigos. Vou levar 6 amigos que também são empresários. Amigos, inclusive é eu, e levo prendas da mãe e do Da teu tua pai. mãe e do teu pai. Sim. Muito bem. Sim, e foi aqui que surgiu a ideia de roubar, raptar e matar estes amigos portugueses. Portanto, a partir de um ato de amizade, este sacana pensou: é isto que eu vou fazer, Vou-me melhor safar. timing. Yeah, vou-me safar. Porque estas pessoas viam o Militão como um amigo. Um grande Muitas amigo. delas cá não o conheciam, não é? Porque foram com o Não outro. conheciam as toda a gente. Todos o Acho que conheciam. Sim. Pronto, ok. O crime foi então planeado por Militão. Ele queria e precisava do dinheiro, claro, ainda por cima agora tinha uma mulher grávida, portanto era mesmo preciso de dinheiro. Mas, obviamente, que queria fazê-lo de forma fácil. Não sei como é que isto se Fácil e barato, enquadra. dá milhões. Pois, não sei como é que isto se enquadra num crime fácil, mas ok. E o que é que ele fez? Convidou os 6 empresários a virem visitar a sua cidade, portanto, Fortaleza. Eles eram todos da construção civil, vamos acreditar que todos tinham assim, eram abastados, não é? E as vítimas foram atraídas por Militão na promessa de fazer um turismo sexual. Eu não sei o que é um turismo sexual. Era tipo, agora vamos a esta cidade, há aqui
Um bar de sexo, um Não. bordel. E vão conhecer as espécies amazónicas. As mulheres. As mulheres da Vocês Fortaleza. são casados, mas vou-vos apresentar mulheres. Aqui são as mulheres da Fortaleza, ali são as mulheres da outra cidade e da outra cidade e da outra cidade. E vão fazendo assim turismo. Isto era em 2001, vá, calma. E eles eram casados. Eu não sei se todos eram, mas alguns eram. Calma, jovem. Não acredito que eles estivessem preocupados com isso. No dia 12 de agosto, os amigos chegaram a Fortaleza. Foram recebidos no aeroporto por Luís Militão e Manuel Lourenço, que é um dos amigos. Isto também do pode ser Militão. turismo sexual e foi só tipo, olha, vamos ver gajas. E imagina esta conversa. Sim, porque elas estão. Não vamos agora estar dispostas aqui a E estão numa coisa. vitrine para as pessoas irem ver. O quê? As mulheres. Bora ver gajas. Não, porra, então no Brasil o gajo devia pagar e tinham lap dances privadas e coisas assim. Até em Portugal lá, Sim, quanto mais no Brasil. Isso é em qualquer lado. Claro. Estou a dizer, não vamos aqui estar a insinuar que as vítimas estavam a fazer seja o que é que fosse, não é? Portanto, isto é o que está descrito, turismo sexual. Sim, exato. Basicamente, Luís Militão e Manuel Lourenço convenceram os seis a irem diretamente para uma barraca na Praia do Futuro, em vez de irem para o hotel, com a Ai pá, promessa que nome, desculpa. de O nome que da praia. encontrariam mulheres. O nome da praia, desculpa. Praia do Futuro, pois. Pois. Foram então para um bar chamado Vela Latina. Eu não sei, é uma vela em que tu acendes e ela, em vez de estar assim direitinha, faz tipo... Não. Não. Tu Pode ser... acendes a vela e ela está assim com a cheirinha tipo... Não, E a pode ser... latina é... Oh, isso é a vela dos navios. Pois é. Então, a vela dos navios é... Oh my god. Basicamente, o Militão alugou o bar chamado Vela Latina para essa noite para estarem todos à vontade. Quando eles chegam ao bar, eis a surpresa. Não encontram mulheres, mas sim 3 homens... 3 cúmplices do Militão. E não eram homens desses. Não, Eram mesmo homens. E Eles estavam lá porque eles trabalhavam neste bar e eram garçons e seguranças. Mas pronto, vamos agora à minha parte favorita que... Claro que estes 4 senhores têm as suas alcunhas. A Leonardo Sousa dos Santos, o Tronco. oh meu Deus. Manuel Lourenço, o Cavalgante. E Cláudio Ferreira e Raimundo da Silva Filho, que infelizmente não têm alcunhas, mas nós aqui no Segundo da Crime achámos que deveríamos dar, e parece que existe aqui uma temática e decidimos que seria justo estes nomes. Portanto, temos o Tronco, temos o Cavalgante e temos Cláudio Ferreira, o Centanão, e Raimundo da Silva Filho, o Fica Olhando. Isto agora olhando é um bocado dark, mas seguindo o Tronco, o Cavalgante, o Sentadão, gente. Epá, o tronco ainda percebo. Agora o cavalgante, O que tronco? vai dar alcunha. Mas o tronco eu O imagino... Cavalgante está em cima do cavalo, é um monta. Não, mas tipo o cavalgante não faz... Não é uma alcunha. Não é uma alcunha. Não me faz sentido. Também não sei. O tronco gosto. Agora o cavalgante não. Pá, o tronco é uma cena... Ei, tronco, bora! Faz sentido agora. Ei, cavalgante! Tipo, não. Isto deve estar mal. E Tronco? Ei! Ei, Tronco! Yeah, eu acho que tronco chamava uma pessoa. Agora cavalgante não. Bem... Estes nomes, sério. estes 4 eram seguranças do bar e também trabalhavam como barmans, teoricamente. Sim. Os empresários foram bebendo e convivendo e, portanto, estava ali toda uma festa armada, tudo tranquilo, chegámos no Brasil, a vida é boa e às tantas estavam cansados e quiseram ir embora. Eles queriam ir para o hotel, mas foi aqui que Militão fez sinal aos cúmplices e afirmou: é agora ou nunca. Não. Os 4, perante esta deixa, simularam um assalto onde os portugueses foram levados para o WC feminino e o Militão foi levado para o masculino. Não dá cana nenhuma. Basicamente, o Militão estava a fingir para que os empresários não achassem que ele estava envolvido no golpe. Portanto, eu acho que fazia todo o sentido. Eu agora ia daqui para o Brasil, ter com um amigo, o amigo chamava para um bar e de repente todos os que tínhamos ido estávamos numa casa de banho e nada dele. E nós estávamos a ser assaltados. Nada suspeito. Nada suspeito. Pois é, vai parvo. Eu acho que aqui foi o... Eu também acho que ele não é brilhante, atenção. Não Eu é. acho que ele não é uma pessoa propriamente inteligente, não é?
As vítimas foram espancadas e foram amarradas, foram tirados todos os objetos de valor, dinheiro e os seus cartões de crédito com os PINs. À medida que os cúmplices iam entregando os cartões multibanco a Militão e os PINs, ele ia confirmando se estavam corretos. Sim, ele chegou a sair do bar e foi a caixas multibanco para confirmar que... Eu acho que ninguém que está numa situação destas mente. Tipo, para quê? Mais mentir para quê? Vai correr mal? Será que tu... Eu já ouvi dizer, e acho que isto, não sei se é verdade, se é mito ou não, que se tu deres o PIN ao contrário, que faz uma chamada de emergência... Bem, eu sinceramente não acredito muito nisso. Acho que se isso fosse verdade, era divulgado pelos bancos e não através dos mídia e posts marados e coisas desse género. É que eu acredito que isto pode ser verdade e desde miúdo que eu acho isto. Tu pensa lá no teu código ao contrário, rápido, 1, 2, 3, agora. Já sei. Demora bem tempo. A pessoa lá, o teu código. Mas pronto, infelizmente os PINs estavam corretos. Ele liga então a um dos cúmplices a dar confirmação de que tudo funcionou e ordenou que os empresários fossem mortos. Aqui é que não. Pá, whatever. Não sei qual é a necessidade, acho. Eu não sei se era mesmo preciso fazer isto. Claro que não era preciso, não tem lógica nenhuma. Nem, estas pessoas que misturam dinheiro com vidas de pessoas faz muita confusão. Muita confusão. Mas pronto, o que é que acontece a seguir? Vão ter que esperar um bocadinho porque nós vamos falar Vamos para um do que break. aconteceu no dia a seguir. Pensava que íamos para o intervalo. Malta, vamos fazer um break, vamos descansar um bocadinho e quando voltarmos vamos saber tudo sobre o crime. Malta, estamos de volta. Portanto, no dia seguinte, não se preocupem, há mais detalhes do crime, mas para não irem embora e não Estas acharem pessoas não que... estão preocupadas, a gente já disse que eles iam morrer. Ok, pois, exato, mas já vamos explicar porque há imenso detalhe e é horrível. Mas pronto, no dia seguinte, a mulher de um dos empresários liga a Militão para saber do marido, normal, porque este não respondia. Ele disse que não precisava de se preocupar, que eles estavam cansados e que tinham ido para o hotel descansar, que mais tarde a contactava. Problema! Esse mais tarde chegou e nada. Dias passaram. Mais gente das famílias dos empresários ligavam a Militão para saber o que é que se andava a passar. Ele sempre afirmou que estavam fora a visitar outra zona de Fortaleza e que não tinham maneira de contactar as famílias. No entanto, no final dessa semana, eles tinham um voo marcado. Portanto, eles iriam regressar e tudo ia estar bem. Só que o final da semana chegou e eles nunca regressaram. Yeah. As famílias então reportaram os desaparecimentos à polícia e após a investigação, Militão tornou-se no principal suspeito. Foram então à barraca na Praia do Futuro e encontraram a dona. Esta barraca tem uma dona. Tipo, como assim? Pois, a barraca não devia ser uma barraca abandonada, né? Sabendo o que acontece. Ok. A dona que informou-os que tinha alugado a barraca por uma noite por R$300 a 5 homens. Depois desta visita foram a 3 bancos diferentes e descobriram movimentos nas contas bancárias dos empresários e viram nas câmaras de vigilância que tinha sido Luís Miguel Militão a levantar o dinheiro e ele gastou R$46 mil em compras de luxo. Isto é só... Não consigo, desculpa. É que isto não me surpreende. Tipo... É que isto é bué do tipo... A sério. Tipo, cometem um crime destes e depois é que nem fazem nada de jeito. Tipo, isto não faz sentido. É que é tão estúpido pessoas morrerem para depois fazer isto. Sim. É que tipo... Não há justificação. Atenção, eu tenho que sempre medo que vocês achem que eu acho que existe alguma justificação para matar alguém. Claro que não existe justificação nenhuma. Mas matar pessoas para depois ir roubar desta maneira... É pá, por favor, isto não tem lógica nenhuma. Claro que ia ser apanhado. Claro. Tipo, qual é a lógica? Como assim? Militão começou-se a perceber que isto ia dar asneira muito tempo depois, né? Quer dizer, que ele é lento como tudo. Sim. Então decidiu fugir novamente. E fugiu com a mulher grávida de 3 meses, o cunhado e 3 sobrinhos, para a Barraca da Corda, em Maranhão. A Barra da Corda. Desculpa, Barraca. Barra da Corda, em Maranhão, que ficava a 800 km de Fortaleza. Desculpa lá. Tu cometes este crime, tu tens este dinheiro, tu vais
Tu não sais do país? Eu não cometo este crime, primeiro. Não, estou a dizer, ele não sai do país, a sério que ele vai 800 km. Sim, mas tu não sais de países assim porque te apetece, não é? Tens de passar fronteiras, tens de Mas passar se ele tudo. tinha todo este dinheiro, ou podia até sacar todo o dinheiro que estava na conta deles, porque é que ele não basou do país? Mas como? Mas há como? Basando, Então, adeus. mas as pessoas não... Da mesma forma que ele fugiu quando recebeu os 2.500 euros do outro. Mas aí não fugiu, comprou um avião e foi. Aqui ele não pode comprar nada. A gente nem sabe se ele estava legal lá. Então, Vamos agora comprar uma viagem. ele pode não estar legal lá. Logo não pode comprar viagens. Tu vais para um país, tens um visto. Nem sei se ele pediu... Pronto, ele deve ter visto turista ou nem sequer pediu visto nenhum. Ficou lá. Ok, Não sim, tem como tens sair de tens lá. Tens razão. Sim, com as investigações, a Polícia Federal finalmente apanhou o primeiro cúmplice. O tronco foi apanhado. Que sem demoras revelou as identidades dos outros assassinos. Boa, tronco, é isso. E que todo este crime tinha sido planeado pelo militão. Tum, 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 tum. Vamos então voltar à noite do crime. Na cozinha da barraca foi cavado um buraco de 2 metros de profundidade na véspera do crime. As vítimas foram levadas uma a uma para o buraco onde foram assassinadas a tiro, facadas e pauladas. Militão, no seu livro, descreve estas mortes e, portanto, ficamos a saber como é que tudo isto se passou. Lembrem-se que eles estavam no bar a beber e, portanto, isto aconteceu quando eles decidiram que se queriam ir embora. Este excerto é um bocado detalhado e está num livro. E se isto for demais para vocês, só tem 1 minuto. Mas o cavalgante disse ao tronco para ficar dentro do bar, atrás do balcão, com um pau. Se calhar ele é tronco por causa disto. Não, não deve ser. Ele ia buscar os reféns com o pretexto de virem falar com Militão, pelo telefone. E quando a vítima pegasse no telefone, o tronco batia-lhe com uma paulada, com toda a força. Eu não sei bem onde é que está o Militão no meio disto tudo. Ainda está na casa bem das mulheres? O Militão já saiu. Isto foi depois do telefonema. Qual telefonema? Que o Militão fez aos cúmplices a dizer está tudo a Porque funcionar. o Militão deixou os amigos lá com estes gajos. Sim, Ok. sim. E basicamente eles diziam: olha, o Militão quer falar contigo, e mal eles pegassem o telefone para falar, eles batiam. Ok. Que é com o pretexto de é uma despedida ou então para, por favor, não me faças isto. Quando a primeira vítima atendeu o telefone, recebeu uma paulada. Levaram o corpo e atiraram-no para dentro do buraco da cozinha. O segundo refém, o plano era o mesmo, levaram o terceiro, foi atirado para o buraco com os outros. O outro refém foi sufocado com o antebraço de um dos cúmplices. A forma para matar foi diferente porque a farsa do telefone já tinha sido descoberta. O quinto refém saiu do WC a correr, dispararam contra ele e contra o sexto refém. Atiraram os 2 corpos junto dos outros e começaram a cobri-los com terra. Alguns ainda estavam vivos. Gente, basicamente, o que é que eles... como é que eles faziam isto? Eles foram enterrados por camadas, ou seja, um deitava-se e eles punham terra por cima e depois uma camada de cimento. E fizeram isto em cima de cada vítima. Portanto, as vítimas que ainda estavam vivas foram mortas, foram sufocadas. Que horror. Isto é mesmo horrível. As vítimas finalmente foram encontradas no dia 22. Militão foi então encontrado e preso no dia 23. Devido ao caráter do crime, Militão ficaria conhecido como o Monstro da Fortaleza, que também foi um nome que ele deu a ele próprio. Numa entrevista no dia seguinte, ele afirmou estar arrependido. Claro. Disse que era um monstro e demonstrou emoções confusas de arrependimento e frieza ao descrever o crime. Boeda estranho. Pá. Portanto, ele ficou preso, como é óbvio, ele e os outros todos. E a 21 de fevereiro de 2002 o julgamento foi concluído. Portanto, não havia aqui grande coisa a discutir. Obviamente que ele declarou-se inocente primeiro, mas depois não havia grande salvação, não é? Tinhas a Câmara de Vigilância dos Bancos, em que ele Sim, estava ele lá não tinha hipótese nenhuma. com levantamentos, tipo, não houve... Ele ordenou
Sim, ele depois confessou. Portanto, ele disse primeiro que era inocente. Acho que isso também é de praxe, né? E depois, quando percebeu o que é que já tinham contra ele, deve ter confessado e assumiu-se que era um monstro. Também acho que esta cena de se auto-intitular um monstro é quase um bocadinho para terem piedade dele. Eu não tenho nenhuma. Acho que Pior do é quê? ridículo. Ai, não tenho dinheiro. Não, Vou matar. queria ficar o monstro e ficou. Pronto, basicamente é esse. Se vocês procurarem monstros da Fortaleza, é Ele assim está que em está todo descrito lado. e está em todo lado. Não queremos de qualquer forma puxar aqui fama para esta pessoa. Sim. Ele ficou no Brasil, foi condenado a 150 anos de prisão por planear e mandar matar os 6 empresários. Os três dos cúmplices são brasileiros. Isto nem sequer era álcool, malta, isto era água. Foram condenados a 120 anos. O outro, pronto, não interessa. Foram condenados a montes de anos, tipo mais do que aqueles que vão viver. Mas a pena máxima no Brasil é 30 e é para aí que vão ficar. Notícias Epá, do lol. presente. Ui! Vocês já sabem, ele escreveu um livro em 2010, né? Na prisão. Não sei como. Com caneta e um papel. Epá, tá bem, mas ele publicou o livro. Então, mas há dinheiro Qualquer pessoa envolvido. pode comprar no Brasil. Há dinheiro envolvido nessas coisas. Isto já sabemos que as coisas são podres. Eu só acho mal é esse dinheiro não ir para as vítimas. Yeah. Isso é a única coisa que eu acho mal. E acho que quem publica esses livros devia ter essa atenção e perceber para onde é que vai esse dinheiro. Porque a pessoa sair da prisão e ainda sai com uma batelada de dinheiro por causa de um livro que escreveu, de um acto destes que cometeu, é só revoltante. Mas eu acho que já há vítimas que, não foi neste caso, mas foi noutro, em que puseram o criminoso em tribunal Sim. e conseguiram ter dinheiro dos direitos sobre isso. Portanto, é fixe. Mas, pelos vistos, isso não aconteceu. Neste caso, se calhar não. Em 2000, acho que neste caso as famílias devem querer esquecer isto e pronto, não pensar mais nisto. Sim. Portanto, Luís Miguel Militão está vivo e encontra-se neste momento preso. Em 2024 pode progredir para um regime semi-aberto, ou seja, é-lhe dada a possibilidade de trabalhar fora da prisão, mas tem de voltar todas as noites. Poderá ser solto quando cumprir os 30 anos de prisão em 2032. Portanto, passámos de 150 para 30? Sim, eu por acaso eu discordo um bocadinho disto. Acho que os Estados Unidos têm uma coisa boa, não sei se mais países têm, que é ficar preso para sempre mesmo. Para sempre. Para sempre é mesmo para sempre. Uhum. Porque eu acho que esta pessoa não... Foram 6 famílias. Isto não... E por um motivo tão fútil e tão... Não merece. Vem cá para fora fazer o quê? Trabalhar, acho que sim. Acho que deve ficar a trabalhar até o resto da vida e vai dormir à prisão todas as noites. Mas não merece liberdade, merece trabalhar. Pronto. Segundo o próprio, Portugal, tal como o Ceará, que deve ser o estado onde ele está, é demasiado pequeno para mim. O criminoso refere-se ao facto de também ser muito lembrado no seu país de nascimento, que é o nosso. Infelizmente para nós. O ideal na perspectiva de Militão seria recomeçar a vida noutro estado do Brasil, onde não seria facilmente reconhecido. Para mim, na minha perspectiva, o ideal era não recomeçares vida nenhuma e, portanto, ficares preso e a trabalhar para sempre. Sim, para mim sim, mas o mais engraçado é que ele está dentro da prisão e está a tirar 2 cursos. E a fazer um estágio como professor de inglês. Pois eu não percebo. Eu sei que é aquela história da reintegração e tudo, mas assim, acho que há crimes, há coisas que passam do nível. Isto passa claramente do nível... Estás-me a lembrar quando nós falamos do Padre Frederico também fugiu para o Brasil. E ele lá ficou ok. Calma. Porque os crimes supostamente aconteceram em Portugal. Aqui foi E diferente. os crimes supostamente. Sim. Não há certeza absoluta de nada. Absolutas, sim. Aqui há claramente certeza absoluta do que Sim, aconteceu. sim, Ele exato. próprio assumiu e escreveu num livro. Não acho que mereça este tipo mas é a minha opinião, não acho que mereça este tipo de reintegração e não acho. Enfim, mais um caso bárbaro e com motivações ridículas, a meu ver. Mais um Tuga a fazer cenas horríveis e a ser apanhado no instante. Ou menos isso. E é isto! E é isto, gente. Vocês preparem-se porque o próximo episódio nós andamos a fazer formatos mais curtos. Acho que o próximo vai ser muito grande, não é? O próximo vai ser grande ou temos de dividir, temos de ver. Temos que ver, mas é mega juicy. Yeah. O que é que eu ia dizer? No crime passado cometi assim uma gafe e queria vir pedir desculpa. Só para clarificar. Portanto, no crime da Kitty Genovese,
Nós demos a entender que a polícia já sabia quem era o assassino e que aguardaram por um novo crime para o prender. Não foi assim, portanto, a verdade é que ele assassinou Kitty e depois foi preso num assalto que cometeu dias depois, não relacionado com a situação de Kitty, mas a polícia conseguiu cruzar as informações dos carros e perceber que então tinha sido ele. Quando ele foi questionado, assumiu então que tinha matado outra mulher. Portanto, foi isto que aconteceu. Peço desculpa, está as correções nas notas todas. A culpa foi do chat. A cena é que quando nós vamos fazer pesquisa até sobre casos mais antigos, Sim, há muita informação. há sites que diziam uma cena, há outros sites que diziam outra coisa. Tal como neste caso haviam coisas que não faziam sentido e não era igual nos dois, mas muita gente falou do caso desta maneira e os factos foram estes aqui que nós apresentamos a vocês. Claro que existem mais coisas, quisemos proteger os nomes das vítimas também, para não estar aqui a falar sobre elas. Tá. E pronto, gente, preparem-se para esse episódio, vai ser mega. Bye, pelos, adeus, subscrevam!